ao anjo as asas emprestadas. Sobrevoei meu povoado. Irriguei as plantações com minhas lágrimas. Saí das águas do mar e nasci no cafezal de terra roxa. Num pé de café, nasci. Cândido Portinari nasce em 30 de dezembro de 1903. É o segundo dos 12 filhos de uma família de imigrantes italianos que se instalaram em Brodowski, zona cafeeira de São Paulo. Lugar arenoso no meio da terra roxa cafeeira. Imenso céu azul circula o areal. Milhares de nuvens brancas viajam. Perguntarei ao vento que invisível galopa por esses mundos e sempre passa por meu povoado. Existirá ainda? Ou transformou-se em arco-íris? As andorinhas enchiam a praça da igrejinha. Seu chiurear acompanhava o repique do sino de minha infância. Sinto saudade de Brodowski pequenina. 200 casas brancas de um andar no alto do morro. Morávamos atrás da igreja de Santo Antônio, que era a matriz. Não ouço vozes e nem barulho. Ainda estarei neste mundo? Por onde andais, meus sonhos? Voltarei a sonhar? Estarei sonhando? Terei vivido muitas vidas. Tantas recordações baralhadas. Quando eram sonhos? Quando realidade? Posso me ver ao longe muitas vezes, tão remoto e tão rápido. Meus chapéus, minhas camisas, onde estarão? Só neste quarto faço uma incursão no passado. Vejo-me armando arapuca. Sou o prisioneiro eu mesmo. Sabe por que é que eu piro tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Agosto era o mês do vento, o mês de soltar papagaio. A linha de costura desaparecia no céu. Nossa imaginação esvoaçava como pipas pelo firmamento. Um dia alguém apareceu montando um carneirinho branquinho, alimentado à mamadeira. Ninguém tinha inveja. Brincávamos com ele tanto quanto o dono. Lembro meus pais, Domingas Torquato, Batista Portinari, camponeses do Vêneto, Itália. Seu Batista, coração rico e generoso, nunca teve ideia de propriedade. O mundo para ele não passava de baldeação, onde todos podiam alegrar-se com os espetáculos que as flores, os ventos, os mares, os jardins ofereciam. Em 1908, quando Portinari tinha 5 anos, apareceu um professor do governo para a escola pública de Brodowski. Portinari matriculou-se, porém a pouca idade não lhe permitia cursar as aulas e o professor o mandava brincar. Pouco depois chegou o professor Daiuto. Na foto ele aparece sentado empunhando um livro. Portinari é o primeiro em pé à direita com cara de zangado. Minha avó materna, imigrante italiana, era uma mulher fabulosa. Parecia um condottiere.
Saía na sua carroça puxada por um cavalo preto e nas saias tinha bolsos de 1 metro de comprimento cheio de níqueis e de balas para as crianças. Minha infância embebeu-se de miragens, impregnou-se de melancolias ou sonhos. Começávamos a abrir os olhos para a vida. Por esse tempo vinha o circo com o palhaço Tony, equilibrista e acrobata. Aqui também nos sonhos a gente se transportava para outras regiões. O palhaço, montando um burro velho, fazia reclame com a meninada acompanhando. Eu assistia ao espetáculo e apaixonava-me pelas acrobatas de 10 a 15 anos. Nunca lhes falei. Namoro de criança é poesia que transborda. Gostava também de espiar casamentos. Muitos, depois de terminada a cerimônia, voltavam para a fazenda. Muita comida, muita bebida e baile puxado a sanfona, e até de manhã. A banda de música estava sempre presente. Era grande a alegria dos músicos quando eram chamados para tocar. Homenagear a banda de música Carlos Gomes, onde seu pai tocava bombardino, Portinari desenha aos 10 anos o Retrato do Compositor. É a mais antiga obra conhecida do artista. Certas noites de céu estrelado e lua, ficávamos deitados na grama da igreja, de olhos presos por fios luminosos vindos do céu. Era jogo de encantamento. Um dia, o vigário disse para mim: amanhã chegará o frentista para ornamentar a nova igreja. Você deve ir vê-lo e aprender pintura. Quando se apresentou a ocasião de ir ao rio, passei noites e noites em vigília, lutando com a indecisão. Pena de deixar meus pais e meus irmãos. Minha irmã Tata interveio dizendo: vai, bobo, aqui não há possibilidade. A última imagem que me ficou gravada foi a de meu pai. Levantara-se para se despedir e ainda posso vê-lo, de capote escuro, atravessando o largo da estação. Não teve tempo de me dizer nada. Minha paisagem se distanciava. Olhando as árvores, as casas, os animais, ia sonhando. Aos 15 anos, Portinari chega ao Rio, decidido a aprimorar seu talento artístico de pintura. Não pude tirar mais que a 3ª classe de instrução primária. No Rio, como aluno livre, segui o curso da Escola Nacional de Belas Artes, lutando com extrema pobreza. Comecei a pintar, senti que devia fazer a minha gente. E cheguei a fazer o baile na roça. Depois desviaram-me e comecei a tatear e a pintar tudo de cor. Deixei de seguir a minha vontade. Amoldei-me ao salão pacientemente até obter o prêmio.
Portinari embarcou em 1929 rumo à Europa no navio Bagé, o maior e melhor navio de passageiros do Lloyd brasileiro. A viagem à Europa, para um moço que observa, é útil. Temos tempo de recuar. Temos coragem de voltar ao ponto de partida. Eu sou moço. Paris é gostoso, mas uso sapato de verniz, calça larga, colarinho baixo e apesar de ter sangue de gente de Florença, eu me sinto um caipira. Pela manhã vou ao Louvre. À tarde faço estudos. Não pretendo fazer quadros por enquanto. Aprendo mais olhando um Tiziano, um Rafael, do que para o salão de outono todo. Quando vi os Tizianos no Museu do Prado, fiquei com vontade de ir para a rua e gritar: "Vocês já viram?" Vim conhecer aqui o Palaninho, depois de ter visto tantos museus, tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí no Brasil, eu nunca pensei no Palaninho. Palaninho é da minha terra, de Brodowski. A gente olhando vê que é o Palaninho. Usa umas calças brancas feitas de saco de farinha de trigo, cheia de remendos escuros de pano listrado. Ainda se nota o carimbo da marca da farinha. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra. Fiquei vendo Brodowski como ela é. Vou pintar o Palaninho. Vou pintar aquela gente, com aquela roupa e com aquela cor. No ano de 1929, Portinari conhece em Paris Maria Martinelli, jovem uruguaia de 18 anos. Casam-se no ano seguinte e tornam-se desde então inseparáveis. De volta ao Rio de Janeiro, Portinari vai viver com Maria na Lapa, bairro de artistas e boêmios. A partir dos anos 30 e por toda a sua vida, Portinari vai reunir à sua volta os principais nomes do modernismo brasileiro. Escritores, poetas e intelectuais tornam-se assíduos frequentadores de sua casa. Entre eles, Augusto Meyer, Manuel Bandeira, Drummond, José Lins do Rego, Mário de Andrade. Ao chegar na Europa, tive enorme trabalho. Desaprender para recomeçar. Estou recomeçando. Resolvi não ser apenas um retratista, mas um pintor de todos os gêneros. Tenho pintado muito. Estou numa fase poética. Me lembro da minha terra, dos meus tempos de menino e de uma porção de coisas boas misturadas como num sonho. Não desejaria nunca experimentar a necessidade de me afastar de mim mesmo, mas isso nem sempre é possível. Na minha obra encontraremos a espaços quadros que não foram vividos anteriormente por mim e que se ressentem talvez de efeitos convencionais. São os que fiz para os outros.
Mas eu tenho também uma delícia grata e profunda. É quando componho, por exemplo, o jogo de futebol em Brodowski. As imagens que ali se afirmam, a bola de meia, os pés descalços, os trancos, as caneladas, a cerca de pau, tudo isso são imagens impressas na minha memória. Outro quadro que senti, que compreendi, que pensei detidamente foi Cabeça de Negro. O artista brasileiro deve trabalhar para o povo. Nossos artistas precisam deixar suas torres de marfim, devem exercer forte ação social. Não existe nenhuma grande arte que não tenha ligação com o povo. Arte é comunicação. Em julho de 1935, Portinari é contratado para lecionar pintura mural e de cavalete na recém-fundada Universidade do Distrito Federal. Por um curto período de tempo, a UDF reuniu o que havia de melhor na inteligência brasileira. Pedi ao diretor da escola que criasse um artigo permitindo a entrada de alunos sem exames teóricos, porque há muitos camaradas que têm uma vocação danada, mas filhos de gente pobre que não lhes puderam dar instrução. Gosto muito de pintar trabalhadores. Nasci entre eles. Sempre quis representá-los em minhas telas. Impressionavam-me os pés dos trabalhadores nas fazendas de café. Pés disformes, pés que podiam contar uma história. Pés sofridos com muitos e muitos quilômetros de marcha. Pés que só os santos têm. Sobre a terra, difícil distingui-los. Os pés e a terra tinham a mesma moldagem variada. Pés que inspiram piedade e respeito. O que desejo, vindo do mais profundo do meu espírito, é ser um pintor de grandes telas, com muitas figuras agrupadas em enormes composições, com estruturas variadas. Em 1935, Portinari é convidado pelo Instituto Carnegie de Pittsburgh a participar da exposição internacional comemorativa do centenário de seu fundador. É a primeira vez que artistas sul-americanos expõem. Portinari participa com o quadro Café. Nunca tive diploma nenhum. O primeiro foi o meu prêmio Carnegie, em 1935. Em 1936, Portinari recebe a encomenda de fazer 4 grandes painéis para ornamentar o monumento rodoviário na estrada Rio-São Paulo. Para o pessoal da Escola de Belas Artes, minha constante mudança é falta de personalidade. Esses senhores acham que personalidade é carimbo. Em 1936, Portinari aceita pintar os murais para o moderno prédio do Ministério da Educação. Executa 12 painéis sobre os ciclos econômicos.
reafirmando sua opção pela temática social e projetando-se definitivamente como grande pintor nacional. Quando fiz os afrescos do Ministério da Educação, queriam que eu fizesse a história do Brasil. Foi impossível. Então, tive de dizer: a minha pintura é pintura de camponês. Se querem meus camponeses, bem. Se não, chamem outro pintor. Na minha obra só dá camponês. Mesmo quando faço outra coisa, sai camponês. Meus pais eram camponeses pobres. Não posso me esquecer deles. Em 23 de janeiro de 1939, nasce João Cândido, único filho do casal. Portinari ama-o com infinita ternura e acompanha seu crescimento com desvelo e incontida admiração. João, vejo-te sempre e sempre sorrias. Vejo-te andando ligeiro, uma das mãos no bolso, apressado com tua matemática. Às vezes vejo-te de velocípede, agora teus 20 anos. Não importa as idades, recordo-me de todas. Na praia íamos e tu montado em minhas costas. Em Nova York, em meu colo, sorrias para todo mundo. Em 1940, Portinari participa do Pavilhão Brasil da Feira Mundial em Nova York. Sua tela Morro é comprada e incluída no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York. É o primeiro quadro de um latino-americano no acervo do MoMA. O diretor do museu, Alfred Barr, entusiasmado com o talento de Portinari, o convida para expor individualmente. É sua primeira individual internacional. A minha exposição tem agradado muito, está sempre cheia de gente. Os quadros serão depois divididos em 3 grupos para serem exibidos em turnê pelos Estados Unidos durante um ano. Portinari chega dos Estados Unidos e vai direto para Brodowski, onde costuma passar os meses de verão. Minha avó Pelegrina, com 86 anos, estava com dificuldade de ir à igreja. Eu disse para ela: não chora, nona. Eu faço uma capelinha para você. Trabalhei dia e noite. Fiz 12 santos em tamanho natural. Sou um homem que tem saudade de Deus. Em julho de 1941, Portinari retorna aos Estados Unidos, dessa vez para Washington. Acompanha-o Maria, sua irmã Inês e seu filho João Cândido. Convidado a pintar os murais da Fundação de Cultura Hispânica da Biblioteca do Congresso, Portinari trabalha incansavelmente. O trabalho é enorme, mas compensa. A Biblioteca do Congresso é o lugar mais visitado da América. Milhares de pessoas desfilam por aqui diariamente. Terminei os murais. Em 7 semanas terminei os 4 painéis, que são enormes. Trabalhei livremente com grande entusiasmo. Os assuntos são descoberta, catequese, bandeirantes e ouro. O pessoal daqui está gostando muito e creio que terá repercussão, mesmo com a guerra. Tínhamos comprado
comprado passagem em navio e já estávamos em Nova York para embarcar. Mas saíram notícias de que há submarinos no Atlântico. Desisti. Vamos de avião. Rockefeller arrumou as passagens. Fiz retrato das filhas do Rockefeller e agora estou fazendo a mãe dele. Há muita gente que quer retratos, mas as saudades daí são muitas. Creio ter pintado o mundo que me rodeia. A gente pobre, com os olhos doentes, com a cara estragada, com o corpo deformado. Essa mesma gente se divertindo, se casando, tendo filhos e morrendo. Algumas dessas pessoas também com alguma saúde. Contrastando, fiz gente bonita, com a pele tratada e bem maquiada. Não tenho ideias definitivas em matéria de estética e não me preocupo em afiliar-me a qualquer escola. Para mim, a cor e o desenho são igualmente importantes. Experimentei toda a sorte de tendências. As almas penadas, os brejos, as matas virgens acompanham-me como o espantalho, que é meu autorretrato. Olho sempre as sombras no espaço. Quando encontro uma esfrangalhada e vestido roto, sou eu. Sou o fio d'água furtado pelas areias. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Tenho sofrido muitas influências, nem posso com precisão indicá-las todas. Picasso fulmina-me. Eu tinha de fazer o último baluarte. Se não o tivesse feito, isso teria sido muito mal. Era preciso fazê-lo e esperar o que acontecesse. Ou me afundaria, ou conseguiria dar o salto. Foi o que aconteceu. Dei o salto. Desde menino tenho vivido o drama dos retirantes. Lembro-me da seca de 1915, as grandes levas, aquela miséria. Essas levas não param. Como deixar de fixar em meus quadros aquilo que faz parte da minha infância, de minha vida, e a esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham na terra? As secas vão à morte semeando. O bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, construído em 1945, é um exemplo da arrojada arquitetura modernista de Oscar Niemeyer. Portinari é convidado a decorar a igreja de São Francisco de Assis. Poesia é coisa que vem e passa. Passa como um passarinho. Poesia é um passarinho muito raro. Passa depressa. A gente vai querer segurar, ela voa e vai-se embora. Quando eu estava pintando o braço de São Francisco, ali perto da cabeça dele, eu senti um vlupt, raspão de poesia. Não gostaram da minha pintura.
Talvez preferissem um santo bonitinho, com cara de artista de cinema, diferente desse santo descarnado e abrasado de amor. Em 1945 marca o final da Segunda Guerra. No Brasil, o governo ditatorial entra em crise. Artistas e intelectuais como Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Graciliano Ramos e Portinari se juntam ao Partido Comunista do Brasil. Não pretendo entender de política. Minhas convicções que são profundas. Cheguei a elas por força da minha infância pobre, de minha vida de trabalho e luta, e porque sou um artista. No verão de 1946, em Brodowski, Portinari desenha a série Meninos de Brodowski. Estou com os que acham que não há arte neutra. Mesmo sem nenhuma intenção do pintor, o quadro indica sempre um sentido social. Em 1946, a Europa se recupera do pesadelo da guerra. Portinari viaja a Paris com a família. Em outubro, realiza na Galeria Charpentier sua primeira exposição individual em solo europeu. A exposição foi muito concorrida. O Duque de Windsor apareceu por lá. Gostou do estilo, mas não do tema. Quis comprar um quadro e me perguntou: "O senhor não teria flores?" Eu disse: "Flores não, só miséria." Portinari recebe a medalha da Legião de Honra do governo francês. Na ocasião, o Museu de Arte Moderna de Paris adquire o quadro Criança Morta da série Retirantes. Candidato ao Senado em 1947, Portinari perde por pequena margem de votos. A surpresa foi geral porque até na véspera do resultado final estávamos na dianteira de 41 mil votos. Estou ainda sem poder compreender. Em julho de 1947, Portinari expõe pela primeira vez em Buenos Aires. É recebido com carinho e admiração por renomados artistas e intelectuais de esquerda. Em agosto, Portinari chega a Montevidéu. O jornal Justiça publica: somente um artista como Portinari é capaz de beber as experiências dos mestres europeus e regressar à sua América para fazer surgir a vida do seu povo em quadros. Perseguido por seus pensamentos políticos, Portinari retorna em 1948 ao Uruguai e se exila com a família em Montevidéu. Em 12 de setembro, Portinari apresenta no Instituto Verde uma conferência sobre o sentido social da arte. O pintor social crê ser o intérprete do povo, o mensageiro de seus sentimentos. É aquele que deseja a paz, a justiça e a liberdade. Num mundo onde não haja crianças famintas, homens sem direito, mães chorando e velhos morrendo desabrigados. De volta ao Brasil, Portinari pinta o painel Tiradentes. A exposição no Automóvel Clube do Rio de Janeiro atrai numeroso público entre figuras ilustres e gente do povo. O
quadro Tiradentes foi um acontecimento invulgar entre o povo. Para entrar no salão onde estava exposto era necessário fazer fila. Um rapaz me perguntou se eu era o pintor. Respondi que sim. Ele me olhou longamente e disse: "É uma pena que o senhor um dia vai morrer." Foi o maior elogio da minha vida. Convidado a participar da Conferência Cultural e Científica para a Paz Mundial em Nova York, a Embaixada Americana nega a Portinari o visto de entrada. O Departamento de Estado americano acha que eu sou um homem perigoso. Sempre desejo em minha pintura representar o povo do Brasil. Nascendo, sofrendo, trabalhando, festejando, em casa, nas ruas, casando, cantando, chorando, enterrando seus mortos, morrendo. Pintando, escrevendo ou mesmo em repouso, esses temas estão permanentemente na minha cabeça. Pinto a alegria, a dor, o trabalho, a miséria, meu povo, enfim. Em 1951, Portinari recebeu o convite do governo brasileiro para pintar os painéis Guerra e Paz para a sede da ONU. Quais são as coisas mais comoventes neste mundo de hoje? Não são, por acaso, as guerras, as tragédias provocadas pelas injustiças, pela desigualdade, pela fome? Neste ambiente escuro e confuso em que vivemos, é necessário nos agarrarmos uns aos outros para nos sustentarmos em pé. Durante 4 anos, Portinari trabalha na confecção de 180 estudos, esboços e maquete para os 2 murais Guerra e Paz. Toda a obra encerra uma mensagem. Com esse trabalho procurei retratar a doçura da paz, demonstrada pela tranquilidade de crianças que brincam e as maravilhas que sugere o trabalho. Enquanto no polo oposto, a guerra desgraça povos e nações, semeia a discórdia entre os homens, criando sulcos profundos nos seus espíritos. Durante a execução do trabalho não era possível ver o conjunto. Cada painel foi dividido em 3, executados separadamente. Era indispensável saber de antemão o exato aspecto geral, para não ter que cuidar da composição, mas tão somente de cada figura. O preparo era importante. O resto foi se fazendo naturalmente. Em 1956, antes de enviar os painéis para Nova York, atendendo ao apelo de artistas e intelectuais, o Itamaraty decide expor as 2 obras no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek, do pintor e de numerosos convidados. Guerra e Paz,
Os dois temas oferecem grandes dificuldades em face da maneira como devem ser tratados hoje. As armas mudam continuamente com o correr do tempo. Mas não são as armas que provocam o horror, e sim os efeitos das guerras. As mães desesperadas, os órfãos, as colheitas destruídas, as catedrais desprezadas, as crianças aleijadas e tudo mais. Usei símbolos acessíveis ao povo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, montados por um fantasma, podem transmitir o horror da guerra melhor do que qualquer arma pesada. Assim como a alegria estampada no rosto de uma criança que joga arapuca ou de um casal de noivos em viagem de núpcias podem simbolizar a paz. Portinari não pôde participar da montagem nem da inauguração dos painéis da ONU. Mais uma vez, o governo americano o impedia de entrar no país. A diplomacia brasileira tenta contornar a situação. Portinari poderia entrar nos Estados Unidos desde que solicitasse o visto. Sua resposta foi imediata. Só iria se oficialmente convidado. Os painéis Guerra e Paz representam, sem dúvida, o melhor trabalho que já fiz. Dedico-os à humanidade. Em 1960 e por todo o ano de 1961, Portinari passa mal. São os sintomas do progressivo envenenamento pelo uso de tintas. A morte será colorida? Qual a cor do outro lado? Quanta coisa contaria se pudesse e soubesse ao menos a língua como a cor. Brodowski, o eterno retorno às origens, sua seiva, sua fonte, seu alento. Portinari e Maria separam-se após 30 anos de casamento. Mas apesar de não morarem juntos, Maria está sempre presente na vida de Portinari, ajudando-o como sempre fez.
claridade ilumina o escondido. Até o céu caminhemos de mãos dadas pelo azul, perto das estrelas mais luminosas. Sem te tocar, meu corpo incendeia-se. Se acontecesse também a ti, unidos num corpo só, um dentro do outro, como pássaros invisíveis, na inocência, criaríamos o bem permanente. Hoje, 6 de maio de 1960, nasceu Denise, minha neta. O dia veio vindo e chegou perto de mim e disse: alegra-te, homem, já és avô. A lua te mostrará Denise, tua neta. Hás de amar o sol e a lua, a poesia e as estrelas. Irás a Brodowski, onde o céu é maior. Todas as estrelas, vestidas de festa, aparecerão para te ver. Minha neta me libertará da solidão. Entre 1961 e 1962, Portinari pinta incessantemente. Prepara-se para uma exposição em Milão, a convite do amigo Eugênio Luraghi. Não chega a realizá-la em vida. Passaram os acontecimentos, só não passam os sonhos, tão reais que ninguém saberia distingui-los. Caminhei além, muito além, para lá do paraíso. Mas a paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai mais da gente.
podiam alegrar-se com os espetáculos que as flores, os ventos, os mares, os jardins ofereciam. Em 1908, quando Portinari tinha 5 anos, apareceu um professor do governo para a escola pública de Brodowski. Portinari matriculou-se, porém a pouca idade não lhe permitia cursar as aulas e o professor o mandava brincar. Pouco depois chegou o professor Daiuto. Na foto, ele aparece sentado, empunhando um livro. Portinari é o primeiro em pé à direita, com cara de zangado. Minha avó materna, imigrante italiana, era uma mulher fabulosa. Parecia um condottiere. Saía na sua carroça puxada por um cavalo preto e nas saias tinha bolsos de 1 metro de comprimento, cheio de níqueis e de balas para as crianças. Minha infância embebeu-se de miragens, impregnou-se de melancolias ou sonhos. Começávamos a abrir os olhos para a vida. Por esse tempo vinha o circo com o palhaço Tony, equilibrista e acrobata. Aqui também nos sonhos a gente se transportava para outras regiões. O palhaço, montando um burro velho, fazia reclame com a meninada acompanhando. Eu assistia ao espetáculo e apaixonava-me pelas acrobatas de 10 a 15 anos. Nunca lhes falei. Namoro de criança é poesia que transborda. Gostava também de espiar casamentos. Muitos, depois de terminada a cerimônia, voltavam para a fazenda. Muita comida, muita bebida e baile puxado a sanfona, e até de manhã. A banda de música estava sempre presente. Era grande a alegria dos músicos quando eram chamados para tocar. Homenagear a banda de música Carlos Gomes, onde seu pai tocava bombardino, Portinari desenha aos 10 anos o Retrato do Compositor. É a mais antiga obra conhecida do artista. Certas noites de céu estrelado e lua, ficávamos deitados na grama da igreja, de olhos presos por fios luminosos vindos do céu. Era jogo de encantamento. Um dia, o vigário disse para mim: amanhã chegará o frentista para ornamentar a nova igreja. Você deve ir vê-lo e aprender pintura. Quando se apresentou a ocasião de ir ao Rio, passei noites e noites em vigília, lutando com a indecisão. Pena de deixar meus pais e meus irmãos. Minha irmã Tata interveio dizendo: vai, bobo, aqui não há possibilidade. A última imagem que me
Pedi ao anjo as asas emprestadas. Sobrevoei meu povoado. Irriguei as plantações com minhas lágrimas. Só neste quarto faço uma incursão no passado. Vejo-me armando arapuca. Sou o prisioneiro eu mesmo. Sabe por que é que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Agosto era o mês do vento, o mês de soltar papagaio. A linha de costura desaparecia no céu. Nossa imaginação esvoaçava como pipas pelo firmamento. Um dia alguém apareceu montando um carneirinho branquinho, alimentado à mamadeira. Ninguém tinha inveja. Brincávamos com ele tanto quanto o dono. Lembro meus pais, Domingas Torquato, Batista Portinari, camponeses do Vêneto, Itália. Seu Batista, coração rico e generoso, nunca teve ideia de propriedade. O mundo para ele não passava de baldeação. Saí das águas do mar e nasci no cafezal de terra roxa. Num pé de café, nasci. Cândido Portinari nasce em 30 de dezembro de 1903. É o segundo dos 12 filhos de uma família de imigrantes italianos que se instalaram em Brodowski, zona cafeeira de São Paulo. Lugar arenoso no meio da terra roxa cafeeira. Imenso céu azul circula o areal. Milhares de nuvens brancas viajam. Perguntarei ao vento que invisível galopa por esses mundos e sempre passa por meu povoado. Existirá ainda? Ou transformou-se em arco-íris? As andorinhas enchiam a praça da igrejinha. Seu chiurear acompanhava o repique do sino de minha infância. Sinto saudade de Brodowski pequenina. 200 casas brancas de um andar no alto do morro. Morávamos atrás da igreja de Santo Antônio, que era a matriz. Não ouço vozes e nem barulho. Ainda estarei neste mundo? Por onde andais, meus sonhos? Voltarei a sonhar? Estarei sonhando? Terei vivido muitas vidas. Tantas recordações baralhadas. Quando eram sonhos? Quando realidade? Posso me ver ao longe muitas vezes, tão remoto e tão rápido. Meus chapéus, minhas camisas,